Olá, querido aluno, professor Marcel novamente, seja bem-vindo à parte 3 da nossa aula 4. Nós já atingimos os seguintes objetivos nas duas primeiras partes das aulas. São eles: entender as mudanças do equilíbrio de mercado e nós definimos na última parte elasticidade de preço da demanda e os fatores que a influenciam. Para essa terceira parte, nós vamos definir o conceito de receita total e das outras elasticidades. O que é a receita total? É a quantia paga pelos compradores e recebida pelos vendedores de um bem, calculada como o preço do bem multiplicado pela quantidade vendida. Como calculamos RT? Nós vamos pegar o preço do bem e vamos multiplicar pela quantidade vendida daquele bem. Vocês podem perceber que vai ser exatamente essa área aqui deste retângulo. Nesse caso, o preço desse bem, 4, a quantidade vendida de 100, eu vendo 100 unidades a R$ 4,00, vou ter aqui uma receita total de R$ 400. É importante a gente perceber o comportamento dessa receita total quando a demanda é inelástica. Então pense aqui, temos um bem com uma demanda inelástica, nós podemos perceber que essa demanda inelástica, quanto mais na vertical estiver essa curva de demanda, mais inelástica é a sua elasticidade de preço da demanda. Podemos verificar aqui, pelo gráfico, que a receita total é de R$ 100. Quando aumentamos o preço, vai haver uma diminuição na quantidade ofertada. Houve, neste caso, um aumento na receita total deste bem. Por quê? Como a demanda é inelástica, a variação na quantidade demandada ela é menor que a variação do preço. Se o preço aumentar, o QD vai cair e o RT vai aumentar. Se o preço cair, o QD vai aumentar e a RT cairá. A receita total vai cair. Por quê? Lembre que na demanda inelástica, quando eu tenho um aumento do preço, eu vou ter uma diminuição na receita, só que menor do que aquele aumento. É por isso que nós vamos ter, para um aumento de preços, uma pequena queda na demanda, um aumento na receita total. A mesma coisa acontece quando o preço cai, o QD vai aumentar, mas ele vai aumentar menos do que a queda do preço. Isso vai fazer com que a receita total caia. Vamos analisar agora o que acontece com a RT quando nós temos uma demanda elástica. Temos aqui uma receita total de 200, vamos aqui simular um aumento no preço de um bem. Nós conseguimos perceber o comportamento da demanda elástica aqui, porque a curva de demanda ela está mais na horizontal. Quanto mais na horizontal for essa curva de demanda, mais elástica é essa demanda. Quando aumentamos o preço, nós podemos perceber aqui que houve uma diminuição da receita total recebida por esse vendedor. Isso acontece porque a resposta da demanda ela é maior do que a variação de preço. Se nós temos um aumento de 10% no preço de um produto, nós vamos ter uma queda maior que 10% na quantidade demandada daquele bem. Se o preço aumentar, a demanda vai cair, mas ela vai cair proporcionalmente mais do que o aumento do preço, e a RT vai diminuir. Se o preço cair, proporcionalmente, a quantidade demandada vai aumentar, mas ela vai aumentar mais do que a queda do preço. E a RT, então, dessa forma, vai aumentar. Algumas observações bem importantes são: com a demanda inelástica, é vantajoso aumentar o preço ou diminuir a produção até a elasticidade for igual a -1. Apesar da queda na quantidade demandada, o aumento de preço compensa, resultando em uma RT maior. Então, até agora, nós vimos a elasticidade de preço da demanda e a receita total. Nós temos a definição de outras elasticidades. São elas: a elasticidade de preço cruzada da demanda. E aí, a pergunta que eu faço para a gente tentar entender esse tipo de elasticidade é a seguinte: como que a variação no preço de um bem afeta a quantidade demandada de bens complementares ou substitutos? Então, variei o preço de um bem, como que a variação no preço desse bem vai afetar um bem substituto? A elasticidade de preço cruzada da demanda é a medida do quanto a quantidade demandada de um bem responde a uma variação no preço de outro.
calculada como a variação percentual da quantidade demandada do primeiro bem, dividido pela variação percentual do preço no segundo bem. Ela é muito parecida com a preço de demanda. A elasticidade de preço cruzada da demanda é a variação percentual da quantidade demandada do bem X, dada uma variação percentual do bem Y, sendo que X e Y são bens ou complementares ou substitutos. Lembrando que nós temos aqui a hipótese de coetéreos paribus. Tudo mais se mantém constante. Como que nós vamos calcular aqui a elasticidade de preço cruzada da demanda? É o preço do bem Y dividido pela quantidade X, a variação na quantidade do bem X dividido pela variação do preço Y. Se for maior que zero, os bens X e Y são chamados substitutos ou concorrentes. O aumento de preço do bem Y aumenta o consumo de X, porque inibe o consumo do bem Y, as pessoas que consumiam o bem Y vão começar a consumir o bem X. Se a elasticidade de preço cruzada da demanda é menor que zero, os bens X e Y são chamados complementares, porque a queda do preço do bem Y diminui o consumo do bem X. Nós temos a elasticidade de renda da demanda. Dada uma variação na renda do consumidor, qual que vai ser a resposta numérica da quantidade demandada? Então, essa elasticidade de renda da demanda é a medida de quanta quantidade demandada de um bem responde a uma variação na renda dos consumidores, calculada como a variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual da renda. Ela é calculada assim, variação da quantidade dividida pela variação da renda. Quando essa elasticidade de renda da demanda é maior que 1, o bem é chamado de bem superior ou bem de luxo. Dada uma variação da renda, o consumo varia mais que proporcionalmente. Quando ela está entre 0 e 1, nós chamamos ela de bem normal. O consumo aumenta quando a renda aumenta. Quando ela é menor que 0, o bem é chamado de bem inferior. A demanda cai quando a renda aumenta. E quando a elasticidade renda da demanda é igual a 0, o bem de consumo ele é aquele bem de consumo saciado. Variações da renda não alteram o consumo do bem. Ou seja, a variável renda não é importante para explicar o comportamento da demanda desse bem. Nós vimos até agora todas as elasticidades da demanda e temos neste momento a elasticidade da oferta. A única que nós vamos estudar aqui é a elasticidade de preço da oferta, que mede a variação percentual na quantidade ofertada, dado uma variação percentual do preço desse bem, coetéreos paribus. Ela é muito parecida com a elasticidade de preço da demanda, só que em vez da variação da quantidade demandada, nós vamos ter a variação da quantidade ofertada. Temos aqui 3 condições. Quando EPS é maior que 1, nós temos uma oferta elástica. Quando ela é igual a 1, ela é unitária. E quando ela é menor que 1, ela é inelástica. Na oferta elástica, a variação da quantidade ofertada ela é maior que a variação do preço. Na elasticidade unitária, essa relação ela é igual à variação da quantidade ofertada e a variação do preço são equivalentes. E na inelástica, a variação da quantidade ofertada ela é menor do que a variação nos preços deste bem. Então, gente, nesse ponto, nós já vimos esses 3 primeiros objetivos. Então, finalizando aqui a nossa parte 3, podemos verificar o quê? Nós já vimos na parte 1, nós entendemos na parte 1 as mudanças do equilíbrio de mercado, nós definimos a elasticidade de preço da demanda e os fatores que influenciam na parte 2, e agora na parte 3, definimos a receita total e as outras elasticidades. Falta ainda aprendermos os cálculos de elasticidade. Quando nós vamos ver isso? Sábado, dia 4/7/2020, às 14h30. Então, aluno, espero vocês. Obrigado por assistirem mais essa aula e até a próxima. Tchau, tchau!